A paz do Senhor, queridos. Amém? Eu gosto muito, eu fico muito feliz mesmo quando eu tenho a oportunidade de estar aqui, diante da igreja do Senhor, para poder falar um pouquinho da palavra do Senhor. Eu me sinto muito à vontade num púlpito, e às vezes algumas pessoas podem até estranhar isso, porque muitas pessoas ficam muito preocupadas quando têm que lidar com um púlpito, né? Mas é porque eu fui criado em cima de um púlpito. Meus pais são pastores e a gente foi criado literalmente aqui em cima do púlpito, o papai pregando, a mamãe cantando, ministrando, desde pequenininho. Então, realmente, eu fico muito à vontade, eu gosto muito desse lugar. Eu falo que eu fico um pouco ansiosa, assim, aquela pressão quando a gente vai dar uma palavra, né? Deus, mesmo Deus tendo colocado algo no nosso coração, a gente se sente com uma responsabilidade muito grande. Mas esse peso, assim, eu só sinto lá no banco. Quando eu chego aqui, me dá uma aliviada. Eu tenho uma sensação gostosa de estar diante da igreja e sei que é o Senhor quem me traz aqui, e isso me alegra muito. Graças a Deus por essa oportunidade. O pastor Benito, ele começou aqui falando sobre meus pais, minha geração, e tá aí um assunto que enche o meu coração. Da planta do meu pé está ao alto da minha cabeça. Gerações, família, legado, ministério que passa de pais para filhos e que alcança gerações. A gente precisa ter em mente que a nossa semente precisa alcançar a próxima geração. Então, a gente precisa deixar missionário para a próxima geração. Precisamos deixar semente para um novo tempo. Amém? Eu sou neta de uma família que se converteu lá no interior da Bahia. Os pais dos meus pais eram católicos, praticantes. Meu avô era folião, sabe, daquelas folhas de reis? E eles eram bem dedicados. Minha avó era aquela católica muito dedicada mesmo. E o Senhor os alcançou através da palavra de Deus e se converteram nessa família que era toda muito católica, uma família muito grande, lá em Santana, na Bahia. E aí, lá, os meus pais se converteram, né? Meu pai e meu avô, minha avó, meu pai tinha 2 aninhos só. E aí, assim, meus tios todos foram criados nos caminhos do Senhor. Eles se mudaram para Goiânia e lá, graças a Deus, meus tios se tornaram pastores. Meu pai também se tornou pastor, e aí eu tenho uma família toda de músicos e cantores, é todo mundo, isso do lado do meu pai. Agora, do lado da minha mãe, olha para você ver, meu bisavô se converteu ao Senhor na igreja presbiteriana. Isso, meu bisavô, eu já sou, então, quer ver meu bisavô, meu avô, minha mãe, meus filhos são a 5ª geração de cristão da parte da minha mãe. Então, a gente vem de uma geração mesmo de pessoas que temem e servem ao Senhor. E no meio desse povo, gente, da família da minha mãe também, é cheio de pastor, é cheio de músicos, é cheio de cantores, é todo mundo. A gente junta, toda vez vira um coral, não precisa planejar. E isso, eu sinto com isso apenas uma coisa: misericórdia e graça de Deus. Porque eu não fiz nada para nascer num lugar desse, para viver nesse ambiente. A misericórdia do Senhor foi muito grande comigo, e eu louvo o nome do Senhor. E talvez você pense, eu não vim de uma família assim, mas uma família assim pode vir de você, amém? Uma geração assim pode vir de você. Então, que nós possamos ter em mente que Deus nos chamou para tocar as gerações. A gente só está, nem começamos, vamos falar sobre os milagres de Jesus, a cura dos cegos, mas eu quero começar colocando no seu coração uma coisa. Nós vivemos um tempo onde o planejamento familiar tem sido incentivado de maneira muito forte, e nós temos sido influenciados a não gerar. As mulheres têm medo de ter filhos, elas temem tornar-se mães. Os homens têm medo de não conseguir prover para suas famílias, e com tanto medo as famílias têm desistido de fazer aquilo que muitas vezes está no corações deles mesmos e outras vezes está no coração de Deus e nem chegou ao seu coração, do tanto de medo que tem. E aí nós precisamos nos esvair de todo medo e pôr o nosso joelho no chão e falar: Senhor, faz em mim a tua vontade. Você tem coragem de orar e falar assim: Senhor, não é sobre o que eu quero, mas o Senhor quer me dar uma geração, me dê. O Senhor quer me dar filhos, então que o Senhor me dê, que o Senhor me guie neste caminho para fazer a tua vontade. Amém? Glória a Deus por isso? Porque o evangelho do reino, ele é pregado através de pessoas que amam e honram o nome do Senhor. Então, para que essa
esse evangelho de milagres e de cura cheguem às próximas gerações, nós precisamos transmiti-los, assim como a palavra de Deus nos ensinou. Amém? No livro de Deuteronômio, capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, a Bíblia diz que a gente precisa amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. E aí diz, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e na tua porta. Que palavras? As palavras do Senhor. Isso tem que estar vívido na nossa casa, na nossa família, no coração dos nossos filhos. Amém? Glória seja dada no nome do Senhor. Então vocês estão no melhor lugar que poderiam estar hoje, porque aqui nós estamos recebendo do Senhor, para que possamos transmitir também do Senhor. Porque nós não estamos aqui, queridos, só para comer. Tinha umas amigas minhas que brincavam, quando a gente estava comendo, elas falavam assim, come e explode. Porque você só come, não pensa, como se não houvesse amanhã. Nós não estamos aqui para comer e explodir, porque a palavra de Deus não foi feita para ficar dentro de você. Ela foi feita para ser transbordada. Então, toda vez que você recebe algo do Senhor, coloque algo no seu coração, você tem que sair daqui e transbordar em alguém, senão tu vai inchar. Não vai valer de nada essa palavra. A palavra de Deus, ela tem vida, mas ela precisa sair da tua boca e chegar ao coração de outra pessoa. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos ao assunto de hoje. Nós vamos estudar a cura dos cegos. E eu quero dar ênfase a uma história específica, mas eu vou dar falar alguma coisinha sobre alguns cegos que foram curados por Jesus. Para iniciar, eu quero ler no livro de Mateus, capítulo 20, do versículo 29 ao versículo 34. Mateus, capítulo 20, do versículo 29 ao versículo 34. Acompanha comigo, por favor. E saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Amém? Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor Jesus, sempre que a gente vai examinar as Escrituras, sempre que Jesus era colocado diante de situações, pessoas doentes, pessoas necessitadas, nunca acabava do jeito que estava. Jesus chega e ele muda a situação, ele muda o clima daquilo ali. Ele chegava diante do cego, o cego saía vendo. Chegava diante do mudo, o mudo saía falando. Chegava diante do surdo, o surdo saía ouvindo. Aonde Jesus chegava, coisas extraordinárias acontecidas. E essa palavra é uma palavra que eu acho que precisa ter a ver com a vida do cristão. Extraordinário. Amém? Extraordinário. Repita comigo. Extraordinário. Esta palavra precisa estar fazendo parte da tua vida, porque tu é um cristão, e cristão é aquele que imita Jesus, que anda tal qual Jesus, que segue Jesus. E por que o extraordinário precisa estar fazendo parte da nossa vida? Porque o contrário do extraordinário é o ordinário, é o comum, é o que acontece em todo lugar. Isso seria um pouco raso para quem carrega algo tão vivo e para quem se chama, se diz aquele que carrega, o Cristo, a mensagem do Cristo. Então, sim, nós precisamos acostumarmos-nos com o extraordinário, porque o ordinário, o comum,
é muito pouco para nós. O Senhor tem algo mais para nós, amém? O Senhor tem algo mais para nós. O Senhor não quer que a gente viva só no ordinário. Inclusive, a palavra de Deus tem um texto que fala sobre as águas. E aí diz lá que existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, nos ombros, mas que existem águas profundas, águas muito mais fundas. E nós usamos a água para falar sobre a presença de Deus, sobre o poder da presença de Deus, da palavra de Deus. Querido, a gente pode experimentar de Deus. Quem sabe você, quando está ouvindo um louvor maravilhoso aqui, e aquela emoção, né? Glória a Deus, se dá aquela emoção. Quem sabe você sente até um arrepio. Quem sabe você tem vontade de chorar. E é gostoso. E não é um problema isso. Mas isso, a água está molhando só a planta do teu pé. Isso é só o ordinário. Isso não está além do comum. E o Senhor tem um convite para você aqui nessa noite, porque o Senhor trouxe você aqui, porque Ele tem um convite para você. Eu quero fazer na tua vida o extraordinário. Eu quero trazer para você uma realidade de vida acima do comum. Eu quero te convidar para viver algo que você nunca viveu. Chega de molhar só as canelas. Quem sabe você diz, não, mas eu já molhei até o joelho. Meu Deus, que legal. Alguém talvez diga, já mergulhei até que o ombro. Só não deu para molhar o cabelo, mas quase. Eu senti muita presença de Deus. Deus já fez coisas tremendas na minha vida, mas tu já mergulhou? Tu já viu o extraordinário? Nós precisamos aprender a mergulhar. E o mais engraçado, sabe o que é? Porque às vezes você já até mergulhou. E às vezes você já mergulhou profundo. E você lembra disso com saudade e ficou lá no passado. Querido, não se contente com o que passou. Deus tem novidade para você, amém? Deus é um Deus de novidade de vida. Deus é um Deus de renovação. Ele faz de novo, Ele faz outra vez. E Ele quer fazer na tua vida. Ele quer te trazer para o extraordinário. Amém? Então vamos continuar aqui com esse acontecimento dessa cura do cego. Eu quero dar um pulinho em Marcos capítulo 10, que nos conta a mesma história, mas de um ângulo diferente, falando diretamente do nome de provavelmente um dos cegos, assim pensam os estudiosos. Um dos cegos, provavelmente aqui, dessa mesma história, porque o texto é contado praticamente da mesma maneira, está no livro de Marcos capítulo 10, no versículo 46, e aqui vai contar já Marcos contando aqui no livro de Marcos de um outro ponto de vista, mas a história é idêntica e destaca-se aqui o nome do cego. E diz assim, e eles chegaram, deixa eu ler aqui, eu gosto de ler aqui, que vocês podem acompanhar igual a mim. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Eu gosto um pouquinho assim mais de alguns detalhes desse texto do livro de Marcos. Para a gente não perder nenhum detalhe, aí eu vou pedir, vamos voltar ali para o primeiro versículo, que é o versículo 46. Volta, por favor, para o versículo 46. Para a gente não perder nenhum detalhe, olha só. Saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. O que ele estava fazendo? Bartimeu estava? Gente, era isso que as pessoas que tinham problemas de saúde naquela época faziam. Eles não tinham condições de trabalhar, eles eram tidos como a escória da sociedade. E eles ficavam à beiras de estradas, nas entradas e saídas das cidades, mendigando.
Tem uma coisa que eu acho interessante aqui. Eu não sei por que Bartimeu estava ali naquele lugar. Por que eles estavam mendigando naquele lugar? Eu não sei se eles ouviram algo a respeito de que Jesus passaria por ali antes, ou se aquele foi o primeiro momento que eles ouviram falar que Jesus passaria por aquele lugar. Mas uma coisa é certa, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Eu não acho que em Bartimeu, tipo assim, vai passar aí Jesus, e ele já estava lá, quero que ele me cura. Alguém já tinha falado para ele, né? Ele já tinha conhecimento de antes, eu creio. Dá a entender pelo texto que ele tinha algum conhecimento, tanto que ele chama Jesus de um modo muito peculiar. Ele chama de Jesus pela ascendência de Jesus. Ele chama Jesus arremetendo a uma promessa, a uma profecia que dizia que o filho de Davi viria. Ele identificou que aquele Messias que estava chegando era o filho de Davi. Ele estava na beira do caminho mendigando e ouviu dizer que Jesus ia passar e ele disse: é a minha chance. Fala assim, é a minha chance. Diz assim, essa é a minha chance. Querido, Bartimeu entendeu que aquela era a oportunidade da vida dele. Eu não sei por que ele estava ali, se era costume dele estar sempre naquele lugar, mas o fato é que aquele dia ele estava ali. E ele estava sentado junto ao caminho mendigando, olha só. Talvez aquele homem saiu para aquela beira de estrada, naquele dia, como se fosse um dia qualquer. Mais um dia pedindo. Mais um dia mendigando. Quem sabe o que passava pela mente dele, né? Será que algum dia vai ser diferente? E ele chega ali e faz o que ele sempre fazia, mendigando. Ele achava que ele ia ganhar só uma esmola. Mas Deus tinha muito mais para ele. Talvez você tenha chegado aqui achando que Deus ia te dar só uma esmolinha. Mas você está na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus não tem esmola para você. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para nos oferecer aqui essa noite. E ele estava lá, mendigando. Vamos continuar? Próximo versículo, só para a gente não perder os detalhes. Eu quero... E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, falaram para ele, é Jesus de Nazaré. A fama de Jesus já tinha percorrido. Eu quero deixar claro aqui mais uma coisa. Gente, para ele ter ouvido falar dessa fama de Jesus, alguém falou. Lembra que eu comecei aqui falando que a gente precisa transbordar? Se você não falar, como ouvirão? A palavra de Deus diz, como ouvirão se não há quem pregue? Você precisa falar. Você precisa testemunhar sobre esse Jesus. Então ele já tinha ouvido falar. E aí disseram, Jesus de Nazaré está vindo aí. Ele deve ter ouvido um alvoroço, movimentação. Jesus de Nazaré que está vindo aí. Quando ele percebeu que era Jesus, ele não pensou duas vezes não. Ele começou a clamar. Ele começou a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até eu, nós que somos humanos, muitas vezes não agimos de modo misericordioso. Nos falta empatia para ter misericórdia muitas vezes. Às vezes a gente passa por um mendigo, ou sei lá, qualquer pessoa em alguma dificuldade na rua, e a gente às vezes não consegue nem olhar para o lado. Nos falta muitas vezes empatia. Nos falta nos colocar no lugar do outro e ouvir o que o outro tem a dizer. E nos colocar na posição de estender a nossa mão. Talvez não de dar uma esmola, porque você tem mais para dar. Não foi assim que disse Pedro? Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Mas eu ainda não consegui fazer uns milagres desses, de chegar e falar, aleijado, levanta e anda. Existe um milagre maior do que uma alma salva? Diga para mim. Existe um milagre maior do que uma pessoa condenada eternamente ao inferno ser resgatada para sempre para a vida? Qual é o milagre maior que nós podemos experimentar, senão a salvação de nossas almas?
Porque um homem que foi a vida inteira preso dentro de um corpo paralítico aqui na terra, que conheceu Jesus aqui, ele tá a um passo de ser livre eternamente. Mas um homem que viveu a vida toda com seu corpo em perfeito estado e não conheceu Jesus, ele está a um passo de uma morte eterna, de angústia eterna e de nunca mais ver a salvação. Então, nós precisamos anunciar, porque através de nós, Deus pode resgatar pessoas. Não, através de nós, Deus vai resgatar pessoas. Mas nós precisamos abrir a nossa boca e falar. Amém? Glória a Deus. E muitos o repreendiam. Gente, eu sempre tem alguém para falar, para com isso, não é? Sempre tem alguém tentando atrapalhar que algo importante, que uma salvação ocorra, que algo grandioso, que, olha só, não foi Jesus que disse para parar com aquilo. A gente tem histórias de que Jesus falou, mas não vamos entrar nesses pormenores. Neste momento aqui não foi Jesus que falou, quem disse, outras pessoas falava para ele cala a boca. Mas a Bíblia diz que quando falava para ele parar, aí que ele clamava mais. Vou trazer isso para a sua vida. Vou trazer isso para a minha vida. Como que você vai pôr uma pessoa no mundo, uma criança no mundo, com o mundo mal do jeito que está? Como é que você vai educar essas crianças? Como que você vai prover todo o necessário para a vida delas? Você? Que jeito? Você é doido? De novo, mais um? Você já tinha 1, 2, 3? Pirou a cabeça mesmo. Stand de filho? Tem televisão na sua casa, não? Querido, todas as vezes que Deus, na palavra de Jesus, pega a sua Bíblia aí, tu pode ler. Todas as vezes que ele resolveu abençoar pessoas nas Escrituras, sabe o que ele fazia? Dava-lhe filhos. E o contrário também é verdade. Quando Jesus queria amaldiçoar, ele secava o útero das mulheres. Pelo amor de Deus, o que o mundo tem nos contaminado com a ideia de que ter filhos é algo tão ruim, tão pesado, tão desastroso? Biblicamente a gente não tem amparo para isso, querido. Não existe. Porque se o seu medo é de não conseguir criar a criança, então você acha que você está sustentando a sua capacidade de criar uma criança? Eu não sei criar um filho, mas eu sirvo a um Deus. Ele que fez meus filhos. Aí você diz, não, mas eu não tenho dinheiro. O que a Bíblia diz? Homens de pequena fé são os pagãos que vivem procurando, preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, mais vós buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz, é evidente, são os pagãos, os que não temem a Deus, que se preocupam com as coisas. E você está com medo de quê? De Deus não te sustentar? Então está lhe faltando fé? Querido, examinemos as nossas intenções. Eu não estou aqui para julgar a forma como você escolheu ou decidiu viver sua vida. Mas eu preciso te conduzir a uma reflexão. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus afirma? E nós precisamos olhar para ela. Vocês acham mesmo que nós, seres humanos, tão falhos, somos capazes de conduzir uma criança a Cristo? Somos capazes de converter o coração de uma criança? Nós? Eu? Quem me dera? Quem dera se a gente pudesse amarrar os filhos tudo aqui, né? Bora pro céu todo mundo junto. Não há capacidade em nós de moldar. E muitos pais se preocupam com o comportamento da criança. E eu queria te dizer, o comportamento da sua criança não é um problema. Não existe problema de comportamento. Existe problema de coração. Existe contaminação no coração. Não é sobre comportamento externo. É como vai o coração dessa criança que está agindo com rebeldia. Mostrando
revelando através de seu comportamento que ela é tola, como diz Provérbios, a Bíblia diz, a tolice é natural às crianças. Elas nascem tolas. Agora, como é que é? De onde que vem a sabedoria? O que a palavra de Deus diz? Qual que é o princípio da sabedoria? Temer a Deus o Senhor. Você pode ensinar o seu filho a temer a Deus o Senhor. Você pode conduzi-lo a temer ao Senhor, a amá-lo com todo o seu coração. Você pode conduzir a sua casa, você pode conduzir a sua família. E digo mais, tu pode ser um instrumento de Deus para conduzir seu irmão, sua irmã, seu primo, seu tio, seu patrão, seu funcionário. Porque é isso que Deus espera de nós. Que nós sejamos essa luz que vai lá e mostra Jesus para o povo. Revela o Messias. Jesus está vindo aí. E aí, começaram a gritar e falar para ele, para. E aí, quando falaram para Martibeu parar, o que ele fazia? Clamava mais alto. Quando nós ouvimos, ei, não tenha mais filho não, porque esse mundo está muito mal. É mesmo. A condição financeira está muito difícil. Tá mesmo. É porque filho dá muito trabalho. Dá mesmo. É esse o seu motivo? Se for, eu queria te deixar hoje com uma pulga atrás da sua orelha. Se é esse o seu motivo não condiz com as Escrituras. Porque as Escrituras contradizem todos esses motivos. Não por isso. Você pode ter um outro motivo aí. E aí você e Deus podem se resolver. Mas esses aí, aqui na palavra você não vai encontrar. Então, quando dizem assim, ei, vocês são doidos? Vocês têm mais filho no mundo como está? A gente precisa ter ousadia de dizer, eu vou encher a terra de filho de Deus. A palavra de Deus diz assim, todos os meus filhos serão discípulos do Senhor. E a paz dos meus filhos será abundante. Nós precisamos tomar posse dessas palavras para nossa casa, para nossa família. Mas tu acha mesmo que não vai aparecer quem diga, não, vai dar certo não, para com isso, desiste. Tu tá querendo abrir uma empresa. Não, meu filho, eu trabalho demais. Você não faz ideia, eu abri e fali. Só vem nos testemunhos ruins. Só vem gente querendo te desanimar. Querido, se o Senhor colocou algo no seu coração, ora, coloca diante do Senhor. Mas creia e vá para cima. Se é para fazer um investimento, invista. Se é para abrir uma empresa, abra. Seja lá um patrão cheio do Espírito Santo que vai empregar outras pessoas e ainda vai levar evangelho para aquele lugar. Mas em nome de Jesus, não seja intimidado pelas vozes que dizem, cale-se. Clame mais alto em nome de Jesus. E ele clamava cada vez mais, dizendo, Jesus, filho de Davi. Gente, ele sabia quem era Jesus. Ele creu que Jesus era o filho de Davi, o enviado para a salvação do povo de Israel. Então, uma coisa especial aqui nesse rapaz, nesse homem, ele realmente acreditava naquele Jesus que estava passando pelo caminho. Próximo. E Jesus parando. Repete comigo. E Jesus parando. O que Jesus fez? Quando você chama, quando você clama, quando você pede, quando você crê, porque era tudo isso junto. Jesus para. Jesus para. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor lá do céu, Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Então, o Senhor não está com os ouvidos dele agravados, tampados, não. Ele inclina para ouvir a tua oração, o teu clamor, a tua petição. E o Senhor está inclinado para a tua vida aqui hoje. Eu não sei o que foi que trouxe, às vezes, ao seu coração, a lembrança que veio ao seu coração enquanto estamos aqui falando, mas eu sei que o Senhor vai trazer alguma coisa ao seu coração. Talvez diferente de tudo que eu tenha dito aqui, porque o Senhor é Ele quem fala, não sou eu. Então o Senhor vai trazer ao seu coração algo, e aí, preste atenção nisso que Ele traz à sua mente, e creia em nome de Jesus, e se agarre com fé, e ore, como fez Bartimeu, Jesus, filho de Davi, porque o Senhor vai te ouvir.
Jesus parando disse que o chamassem. Gente, que coisa maravilhosa. E chamaram o cego dizendo-lhe. Agora quem foi chamar o cego já chamou ele de um jeitinho diferente, hein? Ele estava mais com moral agora. Ó, tem bom ânimo. O mestre te chama. Eita. Imagina a emoção deste homem. Ele sabia. Ele sabia que ele era o último momento de cegueira da vida dele. Eu vou partir para o abraço agorinha. Está acabando esse sofrimento. Está acabando esse tempo. Acabou. Tem uns textos bíblicos, tem outras traduções bíblicas que evidenciam que ele já era cego, né? Ele já tinha visto antes, ou seja, ele tinha perdido a visão por algum motivo. Então, eu penso que ele pensou, olha, eu vou ver de novo, eu vou conseguir enxergar as cores outras vezes, eu vou ver as árvores outra vez, eu vou ver Jesus, o enviado de Deus. E aí ele vai, levanta, lançando de si a sua capa. Gente, a capa era a capa de mendigo, que definia, ó, o mendigo, ele usava uma capa ali que definia que ele era da escória. Ele já sabia, acabou essa época, ele já arranca a capa, ele joga para trás e fala: último momento de cegueira, agora eu vou ser livre disso aqui. Glória a Deus. Esse moço foi muito ousado em crer. E aí, levantou-se e foi ter com Jesus. Pensa bem, ele creu, ele clamou, ele ouviu, ele conhecia, ele sabia quem era Jesus. De novo, ele creu, ele clamou, ele conhecia quem era Jesus, sabia que ele era o filho de Davi. E ele teve mais duas ações. Uma, ele jogou a capa fora. Não preciso mais disso. Sabe, ele poderia, quem sabe, ai, tadinho de mim, quem sabe eu uso a capa para pedir mais alguma coisinha, tava bom aquela vida de não fazer nada e só pedir. Tem muita gente que entra nessa vida quase que porque quer, que não quer trabalhar, meio preguiçoso, fica pedindo para os outros. Mas esse cara, ele não queria não, chega, já foi, já basta. Ele teve outra atitude, então ele joga a capa e ele se levanta. Quando a gente fala de levantar, é uma ação de sair do chão, de se movimentar, de ir até o encontro do mestre. Talvez a gente fique numa posição muito confortável. Ai, Senhor, o Senhor não me ajuda, eu estou precisando tanto. Muitas pessoas, a Bíblia diz que às vezes a gente não pede, não recebe, porque a gente pede mal. Às vezes a gente vem diante de Deus, não como alguém que sabe quem é Jesus. Jesus é o filho de Davi. Às vezes a gente vai na presença dele como se não soubesse quem ele é. Às vezes a gente vai na presença de Deus não como quem crê, mas como um coitadinho. Ô, Jesus, só tem o coitadismo. Olha só como eu estou sofrendo. A gente não entende que Jesus quer fazer. Jesus quer te tocar. Jesus quer fazer milagres na tua vida. Jesus quer transformar. Ele quer o extraordinário para você. Ele quer. Você não precisa chegar a Ele como um coitadinho. Você sabe quem Ele é. Você crê na grandeza dEle. Então você toma a atitude de ir até Ele em humildade. Não é a mesma coisa. Humildade e ficar naquele mimizento de ai, coitado de mim. É diferente. Então você vai com ousadia. Eu creio quem o Senhor é. E o Senhor, eu sei quem o Senhor é. Sou prometido. O seu filho de Davi. Ah, o Senhor está passando aqui. Você não vai me deixar cego aqui. Me cura. É assim, é ousado. E ele vai, levanta-se e vai até Jesus. Algumas ações. E aí, próximo? E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? Gente, é até engraçada essa pergunta, porque era quase que óbvio, né? Eu acho que era bem óbvio o que ele quer que eu faça. Mas Jesus gosta de ouvir a gente falar com Ele. Jesus queria ouvir essa oração aqui, ó. O que é? Fala para mim. Aí ele responde: mestre, que eu tenha vista. Responda para o Senhor, porque Ele está aqui hoje te perguntando: o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Responda ao Senhor. Não fique reclamando. A gente tem uma mania. Minha irmã está passando por uma situação tão triste. A gente reclama 15, 20, 30 vezes e não faz uma oração. A gente reclama que o marido
né, o casamento, a esposa está com problema, a gente reclama, não faz uma oração. O Senhor está lá, olhando para você com o ouvido inclinado e dizendo: o que queres que eu te faça? Apenas diga, fale, eu quero fazer. O Senhor quer fazer. Jesus quer abençoar a tua vida com os milagres. E aí ele disse: mestre, que eu tenha vista. Próximo versículo. E Jesus lhe disse: vai. O Senhor hoje está te abençoando para ir. Amém? Vai. Ação. Faz o que precisa ser feito. Levanta a tua cabeça. Para de ficar reclamando que não deu certo. Vai. A tua fé te salvou. Jesus não disse: o meu poder é que te salvou. Jesus não disse: foi porque eu sou o grande que estou aqui que te salvou. E isso é fato. Mas ele não disse. Ele disse: a tua fé. Porque Jesus age dependendo da nossa fé. Ele precisa que você exercite a tua fé. Mas minha fé está tão pequena, parecendo a dos discípulos. A Bíblia diz que Jesus falou: a fé de vocês está pequena. Como vocês têm uma fé pequena? Então, nós às vezes, nossa fé está meio devagar. Mas e aí, nós vamos nos contentar e falar: minha fé está pequena, não consigo esse milagre. Ou nós vamos fazer como fez o discípulo: Senhor, acrescenta-nos a fé. Então nos ajude a crer, nos ajude a tomar posse dessa bênção do Senhor. E a palavra de Deus deixa claro que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E ela também deixa claro que a fé, ela não é uma vontade, a fé, ela não é uma intenção, a fé, ela jamais ela virá com dúvida, porque a fé é a certeza das coisas que eu não vejo e a prova daquelas que virão até mim. Fé é fato, querido. Tem gente que fala fé cega. Fé cega. É até engraçada essa palavra. Porque se é fé, ela vê o que não está sendo visível. Ela crê e sabe que virá. Hoje é quarta-feira. Que dia será amanhã? Que dia será amanhã? Então, quando começar a amanhecer, a partir da meia-noite, nós já poderemos contar com a quinta-feira. E quando raiar o sol, você vai olhar e amanhã de uma quinta-feira, certo? Você espera pela quinta? Você espera pela quinta-feira? Você está esperando pela quinta-feira amanhã? Ou você acha que amanhã você vai acordar e, nossa, sábado, que estranho. Pensei que seria quinta, acordei no sábado. Alguma vez deu errado? A não ser que você entrou em coma. Acordou uns dias depois. Você vai dormir na quinta sabendo que amanhã você estará numa sexta. Você vai dormir na sexta, sabe que amanhã estará num sábado. A fé é a certeza. Você dorme, acorda, outro dia está lá. Então eu peço para Deus assim: Senhor, eu estou te colocando esse problema diante do Senhor, eu creio, está na tua mão. Você colocou diante dele, vai chegar. Eu creio, pronto, vai vir até mim. Assim como amanhã é quinta-feira. É a fé. E aí, ele tinha essa fé. A palavra de Deus diz que Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu acho que deve ter sido maravilhoso, né? A gente estava comentando ainda hoje lá em casa. O que seria? A primeira coisa que você vê depois de tanto tempo na escuridão, o rosto do mestre. Depois de tanto tempo de sofrimento, a primeira visão de Bartimeu foi o rosto de Jesus. O rosto que se compadeceu dele e o curou. Ele olhou e ele viu o rosto de Jesus. Quanto tempo que você está na escuridão? Depressão? Ansiedade? Dúvidas? Incerteza? Destruição familiar? Seu casamento está parecendo que está tudo escuro? Qual é a escuridão que você está? É lá no teu trabalho? É a sua situação financeira? Qual é a sua escuridão? Em nome de Jesus, aponte para a fé e espere o milagre, porque você vai ver Jesus. Tu vai ver a mão do Senhor sobre a tua vida. O Senhor
fiel. Glória seja dada ao nome dele. Eu não vou ler aqui os outros textos, mas eu quero comentar que no livro de João, capítulo 9, conta também a história de um cara que era cego de nascença. Ele tinha nascido assim. Aí os discípulos viram esse homem e falaram assim: ele é cego assim porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Aí Jesus falou assim: nenhum nem outro. Olha que a gente às vezes fica vendo as pessoas sofrerem, passando por dificuldades, e a gente às vezes olhando de fora, a gente quer determinar o porquê daquilo ali, né? E aí a gente entende por estes homens cegos da Bíblia que não tem como a gente saber a resposta, a gente, por nós mesmos não, só o Espírito de Deus tem a resposta. Porque esse homem, que era cego de nascença, a palavra de Deus diz, nem ele pecou, nem seus pais, não tem nada de errado ali, mas isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Vem aqui, Jesus curou aquele homem, e o nome do Senhor foi glorificado, amém? Glória a Deus. Querido, eu não sei qual é a situação que você tem vivido, não sei qual é a escuridão que você tem enfrentado, quem sabe a escuridão do luto, quem sabe? Quantos pais sofrendo luto por seus filhos? Quantos filhos sofrendo lutos por seus pais, por seus irmãos, por seus familiares? É doloroso que parta alguém que a gente ama, mas o Senhor quer que você saia dessa escuridão e veja o rosto dele. O Senhor quer te libertar da depressão. O Senhor quer te libertar de crises de pânico. O Senhor quer te libertar do luto, da angústia, da tristeza, da dor. O Senhor quer te trazer de volta para a luz. Jesus é a luz. O que é contrário de escuridão? O que é o contrário de escuridão é a luz. Quando aquele cego viu, ele viu a luz. Ele viu Jesus. Jesus é a luz. E nós precisamos dessa luz para que a gente também possa ver. Para que a gente também possa enxergar. A palavra de Deus diz que Jesus, até João Batista mandou perguntar, os discípulos dele perguntar para Jesus: o Senhor é aquele que a gente esperava mesmo ou a gente tem que esperar outro? João Batista estava preso, estava numa situação difícil, ele estava meio duvidoso, estava sofrendo. A gente entende ele, né? Porque eu acho que você e eu também fica assim. Tá dando tudo errado, e opa, será que a gente vai ter que esperar um outro Salvador? Porque eu acho que o Senhor não vai vir. Tá meio difícil. Mas aí Jesus disse, a resposta de Jesus aos discípulos de João: diga para ele que os mudos falam, que os cegos estão vendo, que os aleijados estão andando, e aos pobres está sendo pregado o reino de Deus. Diga para ele, conte os milagres. O que então identifica que Jesus chegou a algum lugar? Sinais, milagres, transformações. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, deixou de ser mentiroso. Aquele que fazia falcatrua para sair ganhando em cima dos outros, ele para, ele se arrepende, ele devolve o que ele roubou. Esse é o sinal de que Jesus chega. Porque quando ele chega, mudanças acontecem no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Mudanças acontecem. E tem um outro que foi até Jesus no livro de Mateus, capítulo 12. Põe esse aí para mim, Mateus 12, 22, é só um versículo. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Olha que a gente percebe que aqui a cegueira estava atrelada à condição desse homem estar amarrado por espíritos malignos, por demônios. Por isso que a gente precisa, querido, nós precisamos do Espírito de Deus para nos ajudar a discernir as situações que nós estamos vivendo, as pessoas que nós estamos tratando, porque nós precisamos abençoá-las com Jesus, com a presença de Jesus, com o poder de Jesus, com a libertação. Mas se trata de um endemoniado, a gente precisa repreender o espírito maligno. Amém? Ele precisa ser liberto daquilo. E aí esse moço, ele estava endemoniado e cego e mudo. E aqui a gente entende que essa era toda uma situação que envolvia a mesma coisa. E o Senhor o curou, o libertou. Amém? Quando
quando eu tinha, acho que 19 anos, eu não usava óculos, eu não tinha problema de vista, eu comecei a sentir os olhos um pouco cansados. E aí, meu pai me levou no oculista, aí descobriu que eu tinha astigmatismo e miopia. Aí comecei a usar óculos, só que foi passando tempo e aqueles óculos não corrigiam o problema da minha visão. E eu comecei a sentir muita dor nos olhos. Sentia dor, que parecia que... A minha sensação é que a bola do olho ia fazer assim, ó, estourar. Dor, pontada no olho, muita pontada. E meu olho começava a inchar. A pele, assim, em cima do olho começava a inchar. Eu não tinha como sair de casa. Era horrível. E aí eu ficava lavando o olho com soro só, mas a melhor coisa que eu fazia era dormir, porque o trem passar e acordar com o olho desse tamanho, todo inchado, todo vermelho. Voltamos ao oftalmologista, fez exame, faz exame. O médico descobriu, ceratocone. Você vai ter que usar uma lente rígida, uma lente de vidro, pra gente tentar corrigir. Tá aí, já tá avançado, tá avançando. Então você vai ter que fazer transplante de córneas, porque tava perdendo a visão, tava ficando bem complicado, minha visão tava horrível. E meu pai comprou essa lente, na época era cara, não sei como tá hoje, mas nessa época era cara. Lente de vidro, uma lente pequenininha, ela é menor do que essas lentes comuns de silicone. Gente, é horrível aquilo no olho. Parece que você tá com farinha no olho o tempo inteiro, assim, ó. Aí eu ficava naquele negócio, era horrível. E o pior, não corrigia o problema de vista. Não corrigiu o problema, o médico falou assim, não, isso aí é para não piorar. Vai segurar aí para o negócio não piorar. Eu sentia as dores ainda, eu sentia ainda o olho irritar, eu sentia tudo, a lente não corrigia, fiquei com raiva, joguei essa lente para lá, não quero usar esse trem mais não. Fui no oftalmologista de novo, fui em outro, doutor, não aguento usar essa lente não, você não tem jeito não, você tem que usar. O seu olho vai piorar. Você tem que usar. Meu olho, quando eu olhava ele assim, ó, na diagonal, conseguia ver já a córnea, esse meiozinho já apontando assim, mais tortinho. Tem que usar a lente. Eu não vou usar, então você vai ter problemas. Fazer o quê? Faz um óculos pra mim, pra diminuir aí o problema, por causa que eu tinha astigmatismo, miopia. Quero só o óculos, vou usar essa lente não. Mas era difícil. Às vezes eu tava assim, do nada, tô aqui no meio com os irmãos aqui, tô aqui cantando, o olho começava a doer. E aí começava a inchar, eu tinha que sair dali, era muito ruim. Um dia eu estava num culto, como esse aqui. Momentos assim são muito grandiosos. O pastor estava pregando e começou a orar e falar, o Senhor quer curar pessoas aqui. Fiquei sabendo que o Senhor ia passar lá. Falei, Senhor, não tem solução para mim a não ser um transplante de córneas. Eu não quero fazer. Eu fiquei sabendo de pessoas que fez transplante e não resolveu. Fiquei sabendo de pessoas que colocou um anel lá, que era uma outra forma de tratar e que ainda sentia incômodos. Eu não quero isso, Deus. Se o Senhor está passando aqui e vai curar alguém, me cura, porque eu estou aqui. Eu estava de olhos fechados junto com o pessoal do louvor na frente da igreja. Eu falei, eu não vou nem abrir o meu olho, eu vou esperar Jesus chegar. Com os olhos fechados, eu vi um ser aproximar de mim. Eu vi ele chegando, eu queria abrir os olhos para ver o melhor, eu queria enxergar direito aquilo ali. Eu não vou abrir os olhos, eu não vou abrir os olhos. Eu continuei com os olhos fechados e falei, Senhor, o Senhor está chegando e eu quero a minha cura hoje. E eu fiquei com os meus olhos fechados, eu vi ele colocar as mãos sobre os meus ombros. E eu falei, eu estou sendo curada, eu estou sendo curada, eu estou sendo curada. Aí, isso foi lá no Rio Grande do Sul. Eu passei ainda algum tempo usando aquele óculos, só que o óculos estava ruim. O óculos estava ruim demais. Eu falei, tem que ir no oftalmologista. Eu parei de usar o óculos, tirei o óculos, fiquei sem usar um tempo. E acabou que nesse período eu mudei aqui para Paracatu. E vim no oftalmologista aqui. Cheguei no oftalmologista, não contei nada para ele da minha história. Cheguei nele e falei, doutor, fazer um exame de vista e tal. Não falei nada. Ele fez exame de vista e tal. Eu
Ele falou assim, você tá com um pouquinho de astigmatismo, mas um óculos aí vai corrigir isso aí, vai ficar bom. Eu falei, o senhor falou o quê? Você tem um pouquinho de astigmatismo. Doutor, não tem só astigmatismo. Eu falei, não, você não tem mais nada, não. Eu olhei seu olho, fiz os exames, tudo. Eu falei, doutor, eu tenho um diagnóstico de miopia e de ceratocone. Ele olhou para mim, tirou o óculos assim. O quê? Você tem os exames? Você tem? Eu falei, doutor, eu usava lente rígida. Então, você tem uma parceria forte com alguém forte aí, ó. Porque não tem nada aí mais, não. Perdeu a oportunidade de aplaudir o Senhor? Foi embora a miopia. Não sei pra onde que ela foi. Quinto dos infernos, vai embora. Foi embora o ceratocone. Acabou. E Jesus me deixou aqui astigmatismo. Eu falei assim, Senhor, por que o Senhor deixou astigmatismo? Podia ter levado tudo logo. Não, é para você lembrar. Lembra que eu te curei. Lembra? Toda vez que você vai ao óculos aqui, eu estou precisando do óculos. Lembra? Era ceratocone, ia levar a sua visão. Eu te curei. Lembra? Não se esquece. Foi assim que Deus fez na minha vida. Querido, Deus tem milagres para você hoje. Deus tem milagres para nós hoje. Extraordinário. Fica em pé em nome de Jesus. O Senhor é o Deus do extraordinário. E Ele tem o extraordinário para nós nessa noite. Ministério de louvor, sobe para cá. O Senhor tem o extraordinário para a sua vida, querido. A gente poderia, quem sabe, se contentar com as águas batendo só ali na plantinha dos pés. Quem sabe? Você até gostou das vezes que você se mergulhou, mas tem tempo que não mergulha. Eu queria te avisar que o filho de Davi está passando aqui. O filho de Davi está passando aqui. Ei, o filho de Davi está passando aqui. Quem é que tem a ousadia de Bartimeu para clamar? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é que vai receber o milagre do Senhor hoje? Porque o Deus que nós servimos é o Deus ontem, é o Deus hoje, é o mesmo Deus. Ele será o mesmo eternamente. E o Senhor é Deus de cura, de corpo. Ele é Deus de cura de alma. Ele é Deus de cura do seu espírito. Ele é o Deus que salva a tua alma, que resgata você. Mas Ele é o Deus também que te liberta dos seus sofrimentos, dos seus sentimentos de tristeza, de abandono, de solidão. Qual é o problema que você chegou com Ele aqui, que você quer ir embora sem? O que você chegou trazendo, que você fala, Senhor, porque eu quero deixar isso aqui. Pega essa capa em nome de Jesus e joga para trás. E vai até o Senhor da cura. Porque o Senhor da cura está neste lugar. O Senhor da cura está neste lugar, querido. O que vocês vão cantar para nós? Vamos cantar. Vamos cantar. Eu creio no milagre. Tu crê? Quer mais? Você quer mais? Meu pai tinha problema de coração, tomava Gardernal. Tomava aquele remédio. E ele ficava todo tonto, que ele disse que ele ia caindo, batendo nas coisas, cambaleando. Ele era criança ainda. Um dia ele falou para minha avó, mãe, não quero tomar isso mais não. Meu filho, você não pode, você tomar isso aí, você não dá certo não, você tem problema de coração gravíssimo. Mãe, a senhora não falou que Jesus cura? Ele tinha 8 anos. A mãe dele, você acredita nisso, filho? Eu creio. Eles pegaram os remédios e jogou tudo fora. Nunca mais. Nunca mais. Você quer mais? Eu tinha um problema de coluna. Eu fui no médico, fui diagnosticada com um desvio bem longo de coluna. E o médico falou, isso aqui precisa de um tratamento longo. E eu não estava conseguindo nem andar, eu estava pedindo pro meu pai uma cadeira de roda. Eu falei, pai, me dá uma cadeira de roda que eu não aguento mais. Minha mãe falou, minha filha, nada que joelho no chão e oração não resolva. Vai jejuar, o Senhor cura você. E eu comecei a orar, Senhor, não aceito isso. Eu não aceito eu ficar encurvada. Eu não aceito, Senhor. Eu quero a minha cura, eu quero a minha cura. Eu comecei a orar e pedir, Senhor, me cura. E o Senhor me curou. Não tem problema de coluna. Você acha que nunca mais eu senti uma pontada no olho? Você acredita que eu senti algumas vezes, chefe? Senti. Veio a pontada no olho e falei, ceratocone de novo. Eu falei, Satanás, para trás de mim, em nome de Jesus. Eu tô curada. E eu tô curada.
Porque o Senhor, Ele faz a obra completa. Ele cura, Ele termina o que Ele começa.